Olá, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre o imposto da herança e da doação. Eu vou explicar de forma detalhada o que é esse maldito imposto, como ele funciona, quanto ele custa hoje e quanto ele pode vir a custar num futuro próximo. Pois, pasmem vocês, ele vai aumentar. E ele vai aumentar em valor muito alto. Então, o propósito desse vídeo aqui é dar essa informação a você de forma antecipada para que você possa tomar uma atitude e se precaver deste terrível aumento de carga tributária que você vai ter, ou melhor, os seus filhos vão ter quando tiver que realizar o inventário ou caso você queira fazer a doação desses bens ainda em vida. Mas antes disso, eu gostaria de pedir um favor todo especial a vocês, para que vocês se inscrevam no nosso canal e nos ajude a levar essa informação para um maior número de pessoas, tá certo? Bom, meus caros, vamos então ao nosso tema de hoje. O imposto da herança e da doação, ele é um imposto fixado na Constituição Federal como sendo de competência dos estados e do Distrito Federal. Cabe, então, a eles a cobrança do imposto da herança e da doação e a fixação das suas respectivas alíquotas. Esse imposto, também por meio da Constituição Federal, estabelece um teto e um piso em que os estados podem se utilizar, então, da sua competência acerca da fixação dessa alíquota. O piso e o teto que nós temos hoje, ele é estabelecido por uma resolução do Senado Federal e está em 2% e 8%, respectivamente. Só que nós temos aqui inúmeras ameaças, inúmeros projetos de lei, tanto em âmbito federal quanto estadual, que pretendem aumentar a carga tributária na herança e na doação. E, recentemente, esse assunto acabou sendo elevado novamente à importância pelas notícias que foram divulgadas, mais precisamente em maio de 2021, acerca de uma recomendação da OCDE, que é uma organização internacional que é composta por diversos países, dentre eles o Brasil, né, em que a OCDE, então, ela recomenda que os países aumentem o imposto sobre herança e doação para o enfrentamento da crise do coronavírus. É isso mesmo. Esse foi o motivo que a OCDE utilizou para recomendar que os países, né, se utilizassem visando a retomada do desenvolvimento econômico, né, a retomada do comércio entre as nações, como uma forma de buscar recursos adicionais ao enfrentamento de todos os gastos que a crise do coronavírus trouxe à realidade do mundo. Isso é uma verdade. No entanto, meus amigos, a gente, quando eu digo a gente, é o Brasil ele já convive com uma realidade que não é muito diferente dessa recomendação da OCDE. Por quê? Porque desde o início da Constituição Federal, há muito tempo, a carga tributária inerente à herança e à doação já vem sendo aumentada pelos estados dentro da sua limitação, né, dentro da limitação daquela margem de 2% e 8%. E digo isso porque, em 2015, a realidade brasileira mostrava que os estados, apenas 3 estados brasileiros, fixavam a sua alíquota de imposto da herança e doação em 8%. Apenas 3, então, se utilizavam desse teto para a fixação da alíquota. Atualmente, mais de 10 estados já se utilizam desse teto, demonstrando, assim,
que há algum tempo, né, há algum tempo, os estados, em crise, é bem verdade, já buscam novas receitas no imposto da herança e da doação. Mas o fato é que, com essa recomendação da OCDE e a necessidade, né, de aumento de receita por parte dos estados, é que esse assunto ganhou relevância novamente. Claro, já também com acrescido, né, de outros fundamentos que são tão importantes quanto, né, e que eu vou citar aqui para vocês dois, apenas dois deles, que é o seguinte: como, em comparação com outro imposto ou com outro imposto estadual, é muito mais fácil para os nossos governantes estabelecerem um aumento de alíquota no imposto da herança e doação do que no ICMS, né? Por quê? Porque o ICMS ele vai abarcar toda a população, porque toda a população acaba consumindo produtos que há incidência de ICMS. Já em relação ao imposto da herança e da doação, há incidência somente nesse grupo de pessoas, ou seja, naquela chamada, né, daquela chamada classe mais privilegiada, que a gente sabe que é uma inverdade, né, que é uma mentira. Fica muito mais fácil, então, para os nossos governantes justificarem esse aumento sugerido pela OCDE no imposto da herança e da doação. Além disso, o Brasil ele tem uma situação em relação ao imposto da herança e da doação que é diferente de vários países desenvolvidos, que costumeiramente são utilizados por nós como referência, né? Por exemplo, nós temos no Japão uma carga tributária na herança e na doação de 60%. Nos Estados Unidos, 40%. Na Alemanha, Inglaterra e alguns outros países da Europa, 50%. No Chile, nosso vizinho sul-americano, 25%. Então, alguns deputados, alguns governantes acabam fazendo essa comparação para fundamentar um aumento nesse imposto, que o teto, como eu bem disse para vocês hoje, a carga máxima de incidência é de 8%. É claro que eles fazem essa comparação pontual, né? Ninguém ousa fazer uma comparação da carga tributária como um todo em relação a esses países, e nem mesmo, né, o que a população recebe de retorno com uma carga tributária tão elevada assim. Mas, quando convém, né, e esse momento convém para fins de justificar um aumento de imposto, então as pessoas acabam fazendo essa comparação do Brasil com esses países, né? E então, hoje, o cenário atual que nós temos é de projetos de lei, tanto em nível federal quanto em nível estadual, visando o aumento do imposto da herança e da doação, justificando esse aumento, né, pela necessidade que a crise do coronavírus causou a esses estados, no sentido de aumentar as despesas para o enfrentamento dessa crise sanitária e econômica que assolou a toda a população mundial. Mas é bem verdade, como eu disse, essa situação de aumento de carga tributária na herança e na doação, ela não é uma novidade no Brasil, né? Ela não é uma novidade dos estados em relação aos seus cidadãos. Por quê? Porque já tem uma conduta dirigida a esse aumento quando nós percebemos e avaliamos a tramitação de alguns projetos de lei em âmbitos estaduais, como o exemplo do caso de São Paulo, né, de um projeto de lei que se iniciou em 2020, no início de 2020, antes do coronavírus, mas que acabou ganhando importância por conta da pandemia, que é o projeto de lei 250, em que pretende aumentar o imposto
da herança e da doação, que hoje é de 4%, para até 8%, fixando uma metodologia progressiva de incidência do imposto, a qual vai variar de acordo com o valor daquele bem. Então, hoje, um custo, né, tributário numa herança e numa doação em São Paulo vai poder ser aumentada em até 100% caso passe esse projeto de lei que aumenta a alíquota de 4% para até 8%. Além disso, meus caros, esse mesmo projeto, ele pretende aumentar ele pretende alterar a base de cálculo do imposto da herança e da doação, que hoje é pelo valor venal, fazendo com que ele passe a ser incidente sobre o valor de mercado daquele bem, o valor que aquele bem atualmente é colocado à venda no mercado. O que a gente bem sabe, nem sempre acontece, pois algumas vendas, né, alguns negócios jurídicos acabam acontecendo por valor menor do que aquele que é divulgado ao mercado. Então, meus caros, a gente já tem aqui um exemplo, né, de um ânimo dos estados em aumentar o imposto da doação e da herança, antes mesmo do coronavírus, mas que a pretexto dele agora ganhou força, ganhou mais fundamentos no sentido de ser aprovado e que, caso seja, vai aumentar em muito mais de 100% o custo para a realização de um inventário e para a realização de uma doação de bem em vida, que é, né, uma das formas de realização de planejamento sucessório de patrimônio da família que as pessoas ainda se utilizam. Bom, vemos aqui a questão em âmbito estadual, mas também temos uma fotografia daqueles projetos de lei e daquelas tentativas de aumento tributário em âmbito federal. E falo isso para vocês citando dois exemplos, dois casos que são muito evidentes. O primeiro deles é uma proposta do CONFAZ, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Fazendas dos Estados, né, do Brasil, em que fazem parte o ministro da Fazenda e os secretários de Fazenda dos estados, onde há uma proposta para aumentar o imposto, o teto do imposto da herança e da doação para 20%. Isso mesmo, 20% é a proposta de aumento. Além desse projeto, há também além dessa proposta, há também um projeto de lei que pretende o aumento do teto de 8% para 16% da alíquota incidente. Então, meus amigos, a gente consegue ver aqui que tanto os estados quanto a União estão se movimentando para que haja um aumento em breve do imposto da herança e da doação, no mínimo, 100% do valor limite que é hoje vigente. Bom, não é preciso dizer muito que a consequência disso é um aumento no seu bolso, né? No bolso do seu filho, que vai ter que custear essa despesa, seja pela realização do inventário, seja pela realização da doação. E isso, na verdade, em alguns casos, pode trazer uma consequência que eu digo que uma consequência social, porque quem hoje tem 20%, né, do seu patrimônio em dinheiro, né, disponível para custear a despesa de inventário e de doação, isso não existe, né? Não, são poucas as pessoas que têm essa quantia disponível e, se não tiver, vão ter que vender os seus bens justamente para fazer frente a essas despesas, o que a consequência acaba sendo o rebaixamento social dessas pessoas, que vão ter que morar em outros lugares, que aqueles que eles moram hoje já não vão mais poder permanecer,
porque vão ter que vender as suas casas, as suas residências, para fazer valer um direito de propriedade que lhes assiste, né? Justamente para fazer a formalidade, a formalização desse direito. O que, na minha visão, é um absurdo, é um absurdo. Mas você que está assistindo esse vídeo sabe de antemão que isso pode vir a acontecer e pode tomar todas as providências necessárias para diminuir esse impacto, para impedir que o seu filho seja rebaixado de classe social apenas para a realização de um inventário ou apenas para receber aquele bem em doação, caso você deseje fazer isso. E aí, meus amigos, eu vou tomar liberdade aqui para você, tomar liberdade de falar para vocês que eu vejo algumas pessoas se utilizando de alguns mecanismos de planejamento sucessório, dizendo que são mais econômicos, mais seguros do que o inventário. E aí, na verdade, essas pessoas elas estão completamente equivocadas, porque elas defendem que a realização de um testamento ou a doação do bem em vida são ferramentas mais adequadas para serem utilizadas e para evitar um inventário. E eu digo que essas pessoas estão completamente equivocadas. Elas não sabem o que estão dizendo, pois nunca passaram por um processo desse, e eu já vi inúmeras pessoas fazendo isso e depois tendo um custo tributário e um custo de realização deste testamento ou dessa doação tão grande quanto o inventário. E eu vou explicar uma a uma dessas duas situações. Vamos começar pelo testamento. O testamento, ele é, eu diria, a pior ferramenta de planejamento sucessório de patrimônio que existe. Por que que ela é a pior? Porque ela é limitada, pois a pessoa que faz um testamento, ela não pode fazer um testamento dispondo de todos os seus bens. Ela pode dispor de apenas 50% dos seus bens. Os restantes 50% são a legítima dos herdeiros, ou seja, são dos herdeiros necessários. E ele não pode dispor desses bens, desse patrimônio, pois ele é o que se chama da legítima dos herdeiros. Então, ele está parcialmente engessado na realização do testamento, pois ele tem a liberdade de dar, de dispor apenas de parte do seu patrimônio. Além disso, o segundo motivo que faz com que o testamento seja a pior ferramenta de planejamento sucessório é que ele agrega custo ao inventário, ele agrega uma etapa ao inventário, pois antes do inventário há necessidade de abertura do testamento, e essa abertura tem a participação de um advogado que vai ter que trabalhar para abrir esse testamento, vai demorar um tempo para isso acontecer, e apenas após a abertura desse testamento é que vai haver a realização do inventário. Então, meus amigos, o testamento ele agrega uma etapa burocrática ao inventário e também, por lógico, vai agregar custo de honorário de advogado, pois o advogado vai cobrar pela abertura desse testamento e vai cobrar também pelo inventário. E, ao final disso tudo, não vai eliminar o risco do aumento do imposto da herança e da doação, que eu acabei de dizer, pois quando houver a sua realização, já vai ter ocorrido, certamente já vai ter ocorrido este aumento tributário, né? Além disso, mesmo que não ocorra, a incidência do imposto da herança e da doação vai se dar pelo valor atualizado dos bens de hoje, né? Da data da realização da herança do inventário, ou seja, vai ter um custo gigantesco, né? Não vai eliminar o inventário nem seus altos custos, pelo contrário, vai agregar um custo e vai agregar um tempo na realização da burocracia da sua abertura. Portanto, justificado aqui está a vocês o porquê que eu chamo
o testamento da pior forma de planejamento sucessório que nós temos hoje. A outra forma que as pessoas se costumam utilizar e a defender é a doação dos bens em vida com a fixação de uma cláusula de reserva de usufruto. Eu digo a vocês que também não é uma boa ferramenta de planejamento sucessório, pois, assim como o testamento, o proprietário dos bens ele só pode doar 50% do seu patrimônio. O restante 50% pertence aos herdeiros, necessários, pois são a legítima deles. Além disso, com essa doação, o proprietário dos bens ele vai deixar de ser o proprietário, vai deixar de ter o domínio, vai deixar de ter a administração daquele patrimônio, bastando a ele apenas o direito de usar e fruir daquele bem com a fixação da cláusula de usufruto vitalício. Ainda que ele possa se utilizar, ele não vai mais poder administrar aquele bem como se fosse seu, ele não vai poder mais dispor dele, vender, e outra, salvo raríssimos casos, não vai poder sequer se arrepender da doação que fez. Coisa que acontece muito. É bem frequente as pessoas se arrependerem de fazerem a doação dos seus bens e vidas porque se decepcionou com a pessoa para quem doou e depois tenta reverter, mas a lei civil estabelece apenas algumas situações pontuais para o exercício desse direito de arrependimento, direito esse que vai ter que ser dirimido em uma ação judicial que a gente sabe que pode demorar anos. Além disso, além dessas duas questões que eu mencionei em relação à doação dos bens em vida, mesmo com cláusula de usufruto vitalício, é que não há qualquer economia tributária na realização da doação dos bens em vida. Por quê? Porque o imposto vai incidir sobre o valor atualizado daquele bem no momento em que ele for realizado, doado, né, à pessoa. Então, assim, não traz economia, não traz segurança e, além disso, o proprietário fica desprovido daquele patrimônio. Ele não é mais o dono daqueles bens. Então, meus amigos, essas duas formas que as pessoas costumam dizer que são formas alternativas ao inventário, por serem mais baratas, mais seguras, isso não é verdade, isso é uma mentira, né? Isso, de fato, não acontece. Há sim, é bem verdade que há sim uma forma mais econômica, mais segura que o inventário, né? Como forma de realizar a sucessão patrimonial, mas não é nem o testamento, nem a doação dos bens em vida. O que eu gostaria de dizer para vocês é que essa forma mais segura e mais barata é a utilização, a criação de um sistema de holding familiar. É isso mesmo, sistema de holding familiar. E eu vou explicar para vocês o que é isso, o que consiste um sistema de holding familiar. Vamos lá? O sistema de holding familiar, ele é basicamente a criação de uma empresa essa que será utilizada como um cofre, pois criada essa empresa, você, como sócio dessa empresa, acaba colocando os seus bens para dentro dessa empresa. Essa empresa passará a ser a dona desse seu patrimônio e você, o sócio dessa empresa, o detentor das cotas sociais dessa empresa, gestor, administrador e sócio dessa empresa. Criado esse sistema, e eu digo que é sistema porque a holding familiar ela pode ser criada com uma empresa ou com 2, 3 ou mais empresas. Vai depender da realidade patrimonial e familiar de cada um. Então,
Por isso que ela é chamada de sistema e não é chamada de empresa holding familiar, e sim o sistema. Então, criado esse sistema, criada a empresa, e você colocando todo o seu patrimônio para dentro dessa empresa que chamamos de cofre, posteriormente, você pode fazer a doação das cotas dessa empresa ou dessas empresas aos seus filhos e herdeiros, mas colocando cláusulas no contrato social dessa empresa ou dessas empresas que lhe garantam o poder de administração, o poder de dono desse patrimônio, de dono dessas empresas, agindo como ainda se dono fosse daquele patrimônio. E, além disso, há a possibilidade de você colocar cláusulas em que impeçam seus filhos de vender, de penhorar e de comunicar aqueles bens com o casamento deles. Tudo isso de forma a preservar aquele patrimônio. Além disso, o sistema de holding familiar permite que algumas pessoas que realizam atividades produtivas de risco, como empreendedores, médicos, engenheiros, advogados, qualquer outra, dentistas, né? Qualquer pessoa, funcionários públicos, qualquer pessoa que queira segregar o risco de suas atividades profissionais do patrimônio da família, eles podem se valer desse sistema, protegendo, assim, dando segurança de que seus bens não responderão pelas suas atividades econômicas, pelas suas atividades produtivas, segregando esse risco. Situação essa que é totalmente legal e, inclusive, é incentivada pela lei da liberdade econômica. Então, meus caros, hoje eu diria que o sistema que oferece a possibilidade de você fazer um planejamento patrimonial da sua família de forma segura, mais econômica que o inventário e totalmente legal, em relação ao inventário, é o sistema, é a criação de um sistema de holding familiar. Tudo isso você pode fazer a qualquer momento. E essa pode ser a solução para você não ter que enfrentar esse aumento de carga tributária que eu acabei de dizer. A ameaça, ela existe e pode acontecer a qualquer momento. Meus amigos, eram essas as informações que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que tenha agregado algum conhecimento e, caso isso tenha acontecido, caso eu tenha agregado valor a vocês, por favor, dê um like no nosso vídeo e nos ajudem a divulgar essas informações para o maior número de pessoas, para que as pessoas não tenham que ver os seus filhos rebaixados de classe social unicamente para a formalização de um direito de propriedade que lhes assiste quando da realização de um inventário, quando da necessidade de fazer alguma doação. Tá bem? Era isso. Meu muito obrigado a vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.